Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Chayana, filha dele, trazendo para você a abençoadora palavra de Deus, preciosa palavra do Senhor, para abençoar a nossa vida e para nos fazer crescer mais espiritualmente. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma reflexão a respeito de uma história que se encontra no livro de Gênesis, aqui no capítulo 41. Esse momento do capítulo vai nos trazer o faraó do Egito perturbado por um sonho que ele teve e que ele não conseguia decifrar o significado daquele sonho. E mesmo todas as pessoas, todos os intérpretes que comumente ali no Egito desempenhavam essa função de adivinhadores para poder decifrar aquele sonho, ninguém se achava que pudesse decifrar. Então lembraram que na cadeia havia um homem que sabia decifrar sonhos. Inclusive, essa pessoa que vai lembrar é a pessoa que 2 anos antes tinha sido ajudado, tendo ali o seu sonho interpretado, mas tinha se esquecido e tinha deixado ainda mais 2 anos aquele prisioneiro na cadeia, que era o José. O José, um dos filhos de Jacó, que foi vendido pelos irmãos, foi levado para o Egito e acabou sendo preso injustamente. Lá na cadeia, ele vai ali decifrar, traduzir o sonho em que o copeiro e o padeiro do rei terão. E ele faz as revelações dizendo que o padeiro do rei seria morto, mas que o copeiro voltaria às suas atividades normais. E, de fato, foi o que aconteceu. José pediu para que, quando o copeiro tivesse novamente introduzido na presença do rei, não se esquecesse dele, mas o copeiro se esqueceu de José. José continua mais 2 anos preso, até que o copeiro se lembra de José. Naquele alvoroço todo, ninguém sabia decifrar o sonho que o rei tinha, o rei ali angustiado. E aí o copeiro vai lembrar: ah, Senhor, eu lembro que na cadeia tem um homem que sabe decifrar sonhos, ele decifrou o meu sonho e aquilo que ele disse de fato aconteceu. E aí o rei manda imediatamente chamar o José à presença dele. Quando o José entra na presença do rei, o rei vai falar: fiquei sabendo que você é muito bom, você sabe decifrar sonho. E o primeiro ponto aqui que nós devemos aprender com a postura de José diante do rei, de maneira nenhuma ele vai aceitar para si aquele elogio, aquela honra que o rei está ali dizendo: você é muito bom, fiquei sabendo que você sabe interpretações. Então José ele já vai logo direcionar aquele dom, digamos assim, a quem de fato lhe deu. Ele vai dizer: esse poder é de Deus, esse poder de adivinhar os sonhos é de Deus. Eu apenas sou um instrumento na mão de Deus, isso é o que falo, mas quem tem esse poder de decifrar é o Senhor. Então o faraó ele vai contar o que ele sonha, e eu deixo para você aqui Gênesis capítulo 41, para que você saiba, porque o sonho do faraó é bem detalhado. São 2 sonhos em um. Então vai ficar muito extenso ler aqui, mas em Gênesis capítulo 41, você lê e você sabe qual é o sonho que o faraó teve. E quando o faraó acaba de falar o seu sonho, o José começa a interpretar o sonho. E ele vai dizer que aquelas 2 interpretações do sonho que o faraó teve, as 2 significam a mesma coisa. Que teria ali no Egito um momento bom e um momento delicado. Seriam 7 anos de muita fartura, a terra iria produzir muito, com abundância, e seguido disso viriam 7 anos de extrema fome. A terra não produziria nada. Gente, olha só,
agora aí é que está o gancho que eu quero chamar a atenção. José foi chamado para interpretar o sonho. Talvez, depois que ele interpretasse, ele fosse levado ao cárcere novamente. Talvez o rei ficasse satisfeito e o mandasse embora, deixasse ele solto. Fato é que o José, ele não vai se limitar a fazer aquilo que ele foi chamado, ele vai além. Ele foi convocado à presença do rei para traduzir um sonho, mas o que José entrega é a solução para aquela terra não perecer. A partir do versículo 26 foi quando ele vai trazer a tradução do sonho. A partir do versículo 33, o José vai entregar mais do que lhe pediram. Ele vai falar assim: agora, pois, escolha Faraó, um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra. E tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. José foi chamado para interpretar um sonho, mas ele entrega muito mais do que essa interpretação. Ele traz ao faraó a solução. Durante os 7 anos de fartura, junte todo o mantimento que a terra produzir, pegue um administrador que vá juntar ali tudo sob seu poder. Quando chegar aos 7 anos de fome, a terra não vai perecer. E ainda, além de servir de mantimento para a terra do Egito, o Egito passou a vender para os estrangeiros que vinham, porque eles ficaram sabendo: olha, no Egito tem comida, no Egito tem mantimento. E a circunvizinhança vinha para o Egito e pagava, e o Egito vendia. Assim, nem o Egito passou fome e nem o Egito dava o alimento de graça e não lucrava nada com isso. Eles se alimentaram e lucraram. Essa sabedoria que o José nos mostra é uma sabedoria totalmente divina. Toda vez que o ser humano buscar fazer algo por ele mesmo, na sua capacidade, não sairá com toda a excelência possível. Mas toda vez que nós estivermos ali sendo usados por Deus, então a nossa sabedoria, ela será extraordinária. O que José fez foi ir além do que de fato ele foi chamado. Ele estava ali para trazer uma interpretação do sonho, mas o que ele deixou ali naquele momento foi a solução para um momento de crise. Tanto que abaixo, o próprio faraó, no versículo 38, vai falar a respeito de José. Ele vai falar para os seus oficiais: acharíamos, porventura, homem como esse, em quem há o Espírito de Deus? Veja que o faraó tinha a sua cultura, tinha os seus deuses, mas ele vai reconhecer no José um homem que tinha o Espírito de Deus. E ele vai colocá-lo como o governador de toda a terra do Egito. Abaixo de Faraó estaria José, tirando as demandas que só o Faraó iria resolver, creio eu, como até mesmo emitir mandatos de execução, coisas mais extremas desse tipo, mas tirando essas partes mais burocráticas, digamos assim, essas complexidades maiores, abaixo de Faraó vinha José. José foi colocado pelo próprio Faraó, óbvio, usado por Deus. Deus usou o Faraó para colocar o José onde Deus queria. José foi colocado no mais alto cargo da terra do Egito, abaixo apenas do próprio Faraó.
da cadeia para o palácio, da cadeia para a posição de honra, da cadeia para a liderança de toda uma nação. A sabedoria que vem do alto é a sabedoria que nos faz ir além, nos faz entregar mais do que estão esperando de nós. Sabe, numa empresa, quando um funcionário vai levar para o seu superior um problema, ele vai relatar um problema, mas junto disso ele já leva a solução? Ele está entregando mais do que se espera dele. Porque se naquele momento ele foi chamado para mostrar qual é a situação da empresa, o que está acontecendo, se ele leva ali, se ele faz um relatório ou se ele verbaliza quais são os problemas, ele fez aquilo que se esperava. Mas quando ele leva também a solução, ele está indo além. Então, em Deus, na sabedoria que o Senhor nos dá, nós vamos além. Foi o que o José fez. O José, ele foi além. O José foi chamado para interpretar um sonho, mas ele entregou junto a solução. Olha, junta tudo que der nos anos de fartura, quando vier os anos da fome, a terra não vai perecer. E além disso, eles conseguiram também vender. Eles conseguiram também exportar para outras nações, para outros povos que vinham comprar. Então eles também conseguiram lucrar bastante com isso. Que Deus nos dê essa capacidade de raciocínio todas as vezes que nós formos fazer alguma atividade, por mais que pareça algo pequeno, algo simples, mas se nós usarmos a sabedoria de Deus, aquilo que seria apenas uma coisa, talvez até meio insignificativa, insignificante, uma coisa meio irrelevante, uma coisa meio pequena, por assim dizer, nós vamos conseguir entregar além. Nós vamos além, porque em Deus nós vamos além. Nós saímos do óbvio, nós saímos ali daquilo que é muito limitado e nós transpomos, nós vamos além. E nós temos a sabedoria do Senhor quando nós nos relacionamos com Ele. O Senhor nos dá a sua sabedoria, o Senhor nos preenche com a sua inteligência, com a sua misericórdia, quando nós temos um relacionamento sincero com Ele. Então, que nós tenhamos na nossa vida, no nosso cotidiano, na nossa rotina, um relacionamento fiel, íntimo e verdadeiro com Deus, porque o Senhor vai em nós e através de nós manifestar a sua sabedoria e nós vamos entregar muito mais do que nos foi pedido. Nós vamos sair do óbvio, nós vamos além daquilo que estão esperando de nós e nós vamos, assim como José, entregar muito além do que aquilo que nos foi requerido. Então, que Deus nos abençoe e que nós vivamos a sabedoria do Senhor, a sabedoria que vem do alto, para que nós possamos ir muito além. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus permitir.